Seja bem-vindo ao podcast Calabouço, um podcast canhoto e semanal, onde falamos de política e os bastidores do poder, mas nada muito sério. Se você é novo por aqui, nos siga nas redes sociais, compartilhe o nosso programa com os amigos. E se quiser debater política 24 horas por dia, é só participar do grupo dos ouvintes do podcast. O link está na descrição do episódio. Simbora que o programa vai começar! Esse é o episódio 20, depois de 3, esse é o primeiro sem participação especial. A gente teve Iago Montalvão, presidente da Uni, Juniellen, da torcida organizada Coral Pride, para debater política e futebol, e no último, o vereador Ivan Moraes, para falar se a esquerda deveria ou não ir para as ruas. Mas com certeza esse vai ter polêmica. Para quem não me conhece, eu sou Pedro Caldas, e ia dizer que hoje não tem piadinha, porque eu tô com sangue no olho, ou melhor, gás lacrimogênio, mas do meu lado esquerdo, o homem das mil faces. Guga Chakra, Fiuk, Joel Pinheiro. Quem é você, Alan Cavalcante? Eu sou isso tudo, né? Assim, as pessoas me colocam... Cara, eu pior que eu não faço ideia. Eu acho que eu sou, assim, um padrão muito específico de ser humano que parece com vários outros tipos de ser humano, entendeu? Mas enfim, o que as pessoas quiserem me chamar, eu tô aceitando. Não tem nenhum problema com isso, não. Ah, Pedro, eu queria só dar um aviso rápido aí pro povo. Estamos no YouTube, né? Estamos no YouTube. Quem quiser aí escutar o Calabouço Podcast no YouTube, pô, é só jogar aí, Calabouço Podcast e achou. É isso, eu tenho que até atualizar os links, mas nesse episódio já vai ter o link para o nosso canal no YouTube. Também do meu lado esquerdo, meu amigo, tanto trabalho, mas tanto trabalho pro PSB estar perto da esquerda, e um desastre desse de 2 horas... Eu preciso dizer que Pernambuco tem a política mais animada do Brasil, até quando o que acontece não é político. Diego Gomes, mas é político também. Gente, a sensação foi muito de terra arrasada, né? Durante o ato, lá, o final do ato, assim, as notícias chegando. Mas vamos discutir isso durante o episódio. Vamos embora, vamos falar sobre isso. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que tá ouvindo a gente. O último episódio eu considero um dos episódios mais importantes que a gente já gravou, né? Na véspera de um ato, a gente falando sobre convocação, discutimos sobre por que ir pra rua, por que deveríamos ir pra rua, e eu acredito que a gente tenha contribuído aí para essa discussão que era muito forte na esquerda, se deveria ou não estar na rua. E agora eu acho que a gente também tem um episódio muito importante para gravar agora, que também pode contribuir muito para o nosso campo político. Vamos embora. Mas então vamos para o Trend Topics, um quadro onde a partir de um levantamento que eu faço do Twitter, a gente comenta os principais fatos da semana. Eu preciso começar aqui pedindo desculpa aos nossos ouvintes, porque aconteceu. Eu não peguei os trends da última quarta-feira, a gente geralmente começa os assuntos mais comentados da semana na quarta, mas aí por doidice e cansaço, eu acabei não registrando aí os principais assuntos do dia. Então, começando pela quinta, foi o dia em que o PDT defendeu o voto impresso e ganhou aplausos de Carla Zambelli, né, o que obviamente levantou os debates nas redes sociais. Que esquerda é essa que é elogiada por Carla Zambelli, como se as coisas fossem tão simples assim. E foi o dia em que Dimas Covas, do Instituto Butantan, deu a sua declaração na CPI da pandemia, afirmando que o Brasil poderia ter sido o primeiro país do mundo a vacinar sua população. Olha só, essa questão aí do Dimas Covas, o depoimento dele eu acho que tinha sido até o mais importante de todos até agora, desde o início da CPI da Covid. Foi um depoimento que deixou escancarado o descaso, não é nem mais a questão da inação, né, do governo federal, é na verdade a ação para fazer a imunidade de rebanho, né? Era o plano de Jair Bolsonaro do governo federal. E para mim foi o depoimento mais importante que a gente teve até agora. E aí a gente teve essa pauta do PDT, que foi defendida pelo presidente Carlos Lupe. É uma pauta que historicamente era defendida pelo próprio PDT, o Brizola levantava essa questão. Teve um projeto de lei de 2009 do deputado Brizola Neto, que depois foi votada na Câmara dos Deputados e todos os partidos votaram sim, inclusive todos os partidos de esquerda. E é uma pauta que, sim, tem uma justificativa por trás. Existem pesquisadores, como o professor Diego Aranha, da Unicamp, que pesquisam esse tipo de falha nas urnas e que defendem que exista um mecanismo físico de auditar as urnas.
E, enfim, para quem quiser se aprofundar, eu recomendo ir atrás do professor Diego Aranha, ou então do Joaquim Meira, que é um cientista político da FGV também. E, enfim, para quem quiser se aprofundar nesse debate. Eu vou deixar o link do artigo que tu mandasse lá no grupo dos ouvintes do podcast Calabouço, na descrição do episódio. Perfeito. Agora, minha opinião sobre isso é concisa. Não é hora de debater isso. Infelizmente, debater esse assunto importante, tem sua relevância, e que, inclusive, durante muito tempo teve defesa, tem uma defesa dentro da esquerda, não é nesse momento. Eu só acho isso. Acaba sendo fazer coro pro bolsonarismo e receber elogio de Carla Zambelli. Infelizmente. Não é nem a questão de fazer coro pro bolsonarismo, é de justificar a tentativa de golpe que Bolsonaro muito provavelmente vai tentar quando ele perder a eleição ano que vem. Você tem uma fala, eu acho irresponsável o PDT levantar essa bandeira nesse momento. Mas sobre voto impresso, eu vou me colocar aqui completamente contra, ainda que talvez os partidos de esquerda tenham defendido antes, ou existe aí um consenso entre direita e esquerda, além de todos os argumentos aqui que a gente poderia discutir, que provavelmente vocês já sabem, e nossos ouvintes também, nunca existiu nenhuma prova, nenhuma denúncia realmente concreta de que a urna eletrônica ela pode ser, não acho que seriam bilhões gastos de uma maneira correta, né? Por mais que se tenha o argumento de que é para defender a democracia, eu acho que se não existe nenhuma denúncia contra a urna eletrônica, eu acho que esse debate não deveria nem ser retomado em outro momento. Mas eu queria voltar, Alan, rapidinho, no primeiro assunto, o depoimento do Dimas Covas, né? Que eu vou concordar com você, que sem dúvida foi o depoimento mais devastador da CPI. Por mim, a CPI poderia acabar ali, a gente já tem culpados e provas, mas eu só queria pontuar um detalhe, que o gado sabia que ia ser bombástico. De todos os outros que foram até agora na CPI, ele foi o que existia uma articulação melhor do bolsonarismo em atacá-lo. Tentaram de todas as maneiras aproximá-lo de Dória, apesar de a gente saber que realmente existe uma relação, mas eles tentaram muito, foi o mais atacado dos que foram a CPI até agora pelo gado bolsonarista, para tentar realmente desqualificar ele. Então, assim, foi um golpe que o Palácio do Planalto esperava que viria forte. Eu só tenho um comentário sobre, só para a gente encerrar essa discussão sobre o voto impresso. Eu fiquei pensando assim, talvez não seria melhor a gente ceder essa pauta para Bolsonaro agora, para evitar dor de cabeça lá na frente, não, em 2022, para ele ser desarmado e não ter o que... Eu acho que vai ser pior. E quando o Joel disse num programa essa semana na Jovem Pan, que é muito mais fácil você conseguir burlar um sistema desse do que é uma urna eletrônica, porque vamos lá, você tem milhares e milhares, milhões e milhões de papéis, e se você some com um papel de uma urna específica, independente, se o resultado que deu na urna eletrônica, vamos colocar assim, foi 20 para Lula, 15 para Bolsonaro, em tal urna de tal local, de tal colégio, deu 20 votos para Lula, 15 votos para Bolsonaro. Quando você vai contar o papel, alguém que foi fazer a contagem, qualquer pessoa, qualquer até erro mesmo físico ou humano, sumiu um papel do próprio Bolsonaro. Quando a gente vai para o papel, tá 20-14. Bolsonaro vai reclamar, porque a questão não é que diminuiu um voto para ele, a questão é que tá diferente, não bateu. Pronto. Se isso acontece em uma urna no país, isso já cria uma capacidade de judicialização muito grande. E aí entra outra questão, a questão da judicialização de locais. Levando em conta todos os juízes de primeira instância, né? uma cebosa que tem no Brasil, né? Não, e a quantidade de judicialização que vai acontecer, tá ligado? Porque todo mundo vai questionar. Todo mundo. Não vai ser só o governo federal, Bolsonaro, quando perder a eleição. Vai ser todo mundo vai questionar. Todo mundo perder a eleição vai questionar, vai entrar na justiça. Pra mim, tanto faz. Se fizer, o bolsonarismo vai ter um argumento e vai complicar o processo, e se também não fizer, o bolsonarismo também vai atuar e vai atrapalhar, e vai questionar, e vai judicializar, enfim. Na sexta-feira foi o dia em que João Dória e Carla Zambelli brigaram publicamente lá em São Paulo, e também já foi o dia em que as redes sociais estavam ansiosas pelos atos fora Bolsonaro que aconteceriam no sábado. Eu, nessa briga aí, eu sou, obviamente, time calça apertada. João Dória, conte comigo para tudo. Eu só queria dizer que eu uso calça apertada desde antes de Dória, viu? Eu era emo desde os 13 anos de idade e utilizo... Na época era muito difícil encontrar calça apertada, então eu tinha que ir na seção feminina das lojas para encontrar e ainda mandava apertar. Não é nenhuma relação com Dória não, mas eu sou time Dória também. Rapaz, eu acho que Dória saiu da barriga da mãe dele com a calça apertada, viu? E com... Cara, como é o nome daquela peça jegue que ele usa amarrada no pescoço? É o suéter.
Símbolo do PSDB. Símbolo do PSDB de São Paulo. No sábado, dia que começou com um baculejo desmedido e gravado lá em Goiás. Um cara tava numa pista de skate, de bicicleta, sei lá. E a polícia chegou para fazer um baculejo. Foi o dia em que tivemos os atos contra Bolsonaro e que aqui no Recife terminou de maneira desastrosa, que a gente vai comentar na segunda parte do programa, vai se aprofundar nesse assunto, mas, de maneira geral, foi um assunto muito comentado e, na minha visão, na minha avaliação, os atos foram muito vitoriosos, mobilizaram muita gente e inclusive foram muito maiores do que os atos pró-Bolsonaro que aconteceram no Brasil antes ou já aconteceu, ou que vão acontecer depois também. Enfim, os atos foram gigantescos. Tem alguns pontos desses atos que eu acho que a gente precisa levantar, né? Que a gente até discutiu isso nos nossos grupos, que é a questão realmente de que eu achei que o pessoal teve um protagonismo muito grande numa ausência do PT, né? Lula vai querer se colocar como um cara moderado contra o que Bolsonaro representa, e Bolsonaro representa a aglomeração, então ele não se colocou, né, nessa postura de incentivar o ato, e o PT não quis assinar o ato, ainda que a base petista, né, não nega a luta nas ruas, e estava presente. E eu vi nesse vácuo crescer um nome muito grande chamado Guilherme Boulos, que deu entrevistas para vários jornais, né? Foi o cara que realmente deu a cara a tapa para dizer que é para ir para a rua por causa disso, disso e disso, e não teve medo. Eu achei que poderia ser frustrado, ele poderia ter uma frustração muito grande, mas ele apostou alto e eu acho que o lucro também foi muito grande. As ruas deram um recado muito forte, e se essa mobilização continuar, e eu acredito muito que os próximos atos serão maiores, porque quem estava com medo de dar a cara a tapa e puxar a base para ir para a rua vai fazer. Os próprios setores da direita anti-bolsonarista também sentiram que ali é um caminho, talvez puxem atos separados da esquerda, determinados setores da direita, determinados setores mais para o lado do centro, talvez consiga realmente puxar atos próximos. Eu já consegui ver diversos atores aí, formadores de opinião do lado mais liberal, reivindicando que os protestos não sejam vermelhos, sejam verdes e amarelo, para poder agregar mais, para poder eles se sentirem parte disso. É um desejo de estar nas ruas, é um desejo de capitalizar E o politicamente medo também. de usar vermelho também, né? Não é, sim, eles não querem ser associados, mas isso mostra que eles também querem estar na rua, para além da capitalização política. E eu acho que tende muito a crescer. Se esse estado de mobilização for mantido, eu acho que esses protestos têm muito a crescer, e eu acho que o impeachment de Bolsonaro ele volta à pauta realmente que tinha saído. E aí, só para complementar o raciocínio de que eu acho que o pessoal foi o grande vitorioso, eleitoralmente falando, desse processo que aconteceu no sábado, eu queria só complementar que quem percebeu isso, antes de todo mundo, foi a Uni, que foi a única pessoa, a única, como é que eu posso dizer, organização, né, movimento que ali tentou disputar. Então, quem convocou o ato foi a Uni, né? Quem Não, começou a perfeito. convocação do ato foi a Uni e a UBS. Eu acho Mas que a Uni esse vinha movimento puxando atos, Pedro, desde que Bolsonaro assumiu o poder, bem discretos. Eu me fiz bem presente, inclusive discreto não, atos com antes da 15M, pandemia. Diego, o Tsunami da Educação foi o maior ato durante o governo Bolsonaro. Não, antes do 15M, Pedro, a gente teve em ato, eu tive em ato ali na Aurora, teve uma jornada ali de alguns atos seguidos que tinha 100 pessoas. Sim, aí, enfim, eu acho que durante o governo Bolsonaro, a Uni, a UBS, o movimento estudantil, tem sido bem protagonistas nesses atos, Não, né? sem E, dúvida, não, sem dúvida. Eu não estou dizendo que inclusive, não está sendo protagonista, não. Eu estou dizendo que foi quem percebeu, né, não, que eu acho que a relação é outra. Eu acho que é o seguinte: o PT não participou dos atos, né? Claramente, em nível nacional, o partido não mobilizou tanto, né? E aí tem um sentido, que é o sentido de vamos ver qual é a narrativa que as pessoas vão ter a partir desses atos, o que é que foi uma coisa de perfeito. se precaver, de, né, não vamos se desgastar com esses atos, né? Vamos ver o que é que dá certo, tanto é que a Ciro imagem também não deu um pio sobre. Então, é exatamente isso. Se preservaram, né? isso. E o próprio. E aí é isso, né? Quando sai PDT, PSB e PT do jogo, quem é que disputa politicamente esses atos, né? O protagonismo. O PCdoB e o PSOL, né? Tanto é que eu até mandei, né, o gráfico de bolha lá de interação do Twitter, você vê que além de Uni, UBS e a própria JS, né, que foi bem grande, né?
E dessas figuras do PSOL, como Guilherme Boulos, Erika Hilton, você vê que os políticos ali que apareceram foi Jandira Fegali, foi Perpétua, e também vários outros do PSOL, né? Marcelo Freixo, enfim. Né? Não, perfeito, era o que eu ia colocar, Pedro, que foi quem conseguiu aí perceber essas movimentações realmente de estar à frente do ato, de tentar dar a cara ao ato, e lucrar, né, com isso. Acho que foi a única quem conseguiu perceber isso e fazer essa disputa junto com o PSOL. Então, na minha conclusão, acho que os dois grandes vitoriosos desses atos que aconteceram foi, sem dúvida, o PSOL e a Uni, PCdoB. Eu tenho 2 comentários só sobre esses atos. Eu senti que, obviamente, teve uma predominância da esquerda, e aí a gente vê uma galera, como o Diego mesmo disse, dizendo assim, quero ver mais verde e amarelo nesses atos. Então pronto, vão pros próximos, sabe? Vá lá, pegue sua camisa verde e amarela e vá-se embora. Mas, por mais que a gente tenha tido uma predominância da esquerda, eu não senti que foi só a esquerda que estava na rua, não. Eu acho que tinha gente ali de movimento de renovação política, tipo Acredito, um pessoal um pouco mais ao centro, que ok, pode não ter tido todo o centro do mundo na rua, mas tinha mais gente do que a esquerda. Eu acho que só a esquerda não tem capacidade física de lotar 10 quarteirões da Avenida Paulista, não, sabe? Quem conhece São Paulo sabe que 10 quarteirões na Avenida Paulista é muita coisa, né? Então, foi realmente algo muito grande, principalmente em São Paulo, no Rio de Janeiro, ao redor do Brasil. Acho que a gente passou das centenas de milhares de pessoas, tá? Não sei se chega a 1 milhão. O detalhe, Alan, para complementar essa tua fala, não só, assim, a esquerda eu acho que até tem capacidade, mas sem PT, sem PDT, sem PSB mobilizando, né? Exatamente. É bem complexo. Na rua eu vi muita gente independente, muita gente que claramente não era militante ou não estava acostumado, não é desse que vai para todos os atos, sabe? Muito claramente tinha essa configuração também, né? Além isso. E agora, sobre impeachment, se esses atos vão dar em alguma coisa, eu já sou um pouco mais cético, porque desde o primeiro ato que a gente teve contra a Dilma em 2016 até o impeachment dela foi cerca de 1 ano, de ato após ato, semana após semana, o pessoal indo pra rua, sabe? Foi um processo que demorou um tempo, foi bem exaustivo. Eu não sei se consegue desaguar no impeachment, mas assim, pelo menos força a CPI, né, a ir mais para cima de Bolsonaro, e com certeza ele sai enfraquecido eleitoralmente, de alguma maneira, né? Principalmente esses atos continuarem, né? É porque o lance de Dilma tinha a questão que era golpe, não era golpe, e existia um vácuo legislativo em várias situações. Várias vezes foi levado para o Supremo para se debater como ia ser feito o rito. E aí o rito foi feito extremamente calmo, porque realmente existia um interesse em tirar o PT, né, de vários agentes políticos e partidos ali, movimentos. Então foi feito de uma maneira mais calma, para que realmente não houvesse o que reclamar depois, digamos assim. Já Bolsonaro, eu acho que a gente está na véspera de um processo eleitoral, e o interesse em tirar Bolsonaro, ele é muito mais eleitoreiro. Ele é muito mais próximo do que o interesse de estancar a sangria e ter um governo de 2 anos de Michel Temer. Mas será que tem todo esse interesse por parte, por exemplo, do PT? Eu não vejo. Não, por parte do PT não tem, mas aí... Eu gosto, Diego, quando tu fala que é eleitoral, porque todo mundo joga o seu jogo eleitoral em relação a isso, né? Pro PT não é interessante. Isso, mas pra direita e pro centro é. Pro PSOL... pro centro é. Pro PSOL e pro PCdoB é interessante eleitoralmente pedir, pro centro é interessante porque o passe deles aumenta, pra direita já não é tanto, porque ele não sabe o que é que pode entrar. O cálculo que eu faço é assim, tem um presidente fraco e o Centrão tá lucrando com isso. Quanto mais o presidente é fraco, pronto, ato na rua. Esses atos constantes. O preço do Centrão vai subir, Bolsonaro vai ter que pagar. E ele já tá pagando. Tá tudo aberto pro Centrão. Arthur Lira tá mamando lá. E tem a outra questão também, eles podem querer viabilizar uma candidatura. Lula tá no segundo turno. Isso é prego batido da ponta virada. Bolsonaro não tá no segundo turno. Lula já passou Bolsonaro. Lula segue para cima, Bolsonaro segue para baixo. Se quiserem qualquer outra alternativa, chegar no segundo turno ou chegar forte o suficiente no processo eleitoral para fazer mais deputado federal para a legenda, Bolsonaro tem que estar fora do jogo. Então, o interesse em tirar Dilma era ter um governo de estancar a sangria. Era um governo Michel Temer. O interesse de tirar Bolsonaro não é tirar Bolsonaro do poder, porque Bolsonaro no poder tá muito bom para essa galera tá lucrando. É uma questão muito mais eleitoral, é uma questão de caçar os direitos políticos dele.
você tem gostado de ouvir o podcast Calabouço e as participações especiais que passam por aqui, ajuda no crescimento desse projeto. Indique o Calabouço Cast para amigos e divulgue nas suas redes sociais. No domingo foi dia da Indy 500, né, uma das 3 principais provas do automobilismo no mundo, mas foi destaque para mim 2 coisas. O primeiro foram as capas dos jornais que não noticiaram os atos, né? A Folha ainda deu algum destaque, mas Estadão, o Globo, enfim, os jornais dos estados não deram tanto destaque aos atos de rua, muito grande, bem diferente, por exemplo, desse processo aí do golpe contra Dilma Rousseff, em que os jornais e que a mídia deu uma ampla cobertura para esse processo, mas um fato aleatório, coisas de domingo, depois de um empate, e aí teve o início dos campeonatos nacionais, né, do Brasileirão, e o técnico do Cuiabá, depois de um empate, né, primeiro jogo do campeonato, foi demitido, e com números absurdos. O cara tem 85% de aproveitamento. O cara era invicto, pô. O cara era invicto. Enfim. E aí, quando eu, curioso, né, fui pesquisar sobre, e a conversa é de que o técnico foi demitido porque ele estava ficando com a mulher do presidente do clube ou de um dos diretores, enfim. Eu acho que não tem nada mais Brasil do que o técnico de futebol de um time da Série A ser demitido por causa de uma gaia. Isso aí eu não sabia, não. Eu te confesso que eu não sabia, não. Uma rádio lá de Cuiabá noticiou isso, porque o cara Mas... Já tem um meme muito forte. Isso... Me desculpa, eu não sabia que sua esposa era casada. Com a foto dele. Pois é, velho. Que negócio tosco, gente. É uma coisa... Tipo, é Série A, é profissional, sabe? E tem aquele lance, né? Que só pode demitir um treinador na Série A esse ano. Então, o cara queimou a troca que podia fazer por causa dessa coisa. É o Brasil, é isso aí. Agora um comentário, Pedro, sobre a cobertura dos jornais, né? Cara, eu fiquei... Isso é o tipo de coisa que mexe comigo, sabe? Que eu fico puto da vida com esse tipo de coisa. Fazendo justiça aqui. A Folha, se eu não me engano, colocou lá na manchete. O Globo não. O Estadão muito menos, né? Que a gente conhece o Estadão. O El País colocou também. Mas assim, a gente consegue ver... Cara, a Record, o Jornal da Record, teve a pachorra de colocar a manchete e dizer assim: atos pedindo prorrogação do auxílio emergencial tomam as ruas do Brasil. Pelo menos eles deram a versão deles, né? Da Record. Não era auto pedindo prorrogação de auxílio emergencial nenhum, né? Era tipo, porra, fora Bolsonaro. Não, era também, né? Também, mas assim, agora, a Globo nem isso, sabe? Não, o Estadão gente, nem isso. Excluindo a Record, eu acho que o posicionamento dos veículos de comunicação são parecidos, por exemplo, com o que o Lula, Ciro tomou. É um lance que os caras tá todo dia batendo em Bolsonaro por aglomeração e os caras não iam se queimar, cara, ele tem que noticiar, Diego. O cara não é um partido político, ele tem que noticiar que a galera foi pra rua. Não tem isso, não. Tem que falar, milhares de pessoas no meio de uma crise sanitária foram pra rua pedir fora do Bolsonaro, sabe? Porque assim, se a gente for discutir mídia, eu torço pela democratização da mídia, mas a gente sabe que não dá pra defender um mídia sem partido, tá ligado? Todo mundo tem eu acho que a questão nem é essa. Eu acho que é muito bizarro mesmo os caras terem ocultado, porque, ok, eles têm um posicionamento. Por exemplo, a Globo podia ter lá noticiado: em meio à pandemia, milhares saem às ruas, sabe? Isso. Com risco altíssimo de contaminação. E é esse o editorial que a Globo tem adotado sobre protestos de rua. E a Globo disse: não vou ferrar a posição do Bolsonaro. Eu vi a princípio como uma preservação. Tanto é que quando eles vão falar, acabaram fazendo a matéria na segunda-feira no Jornal Nacional, acabou saindo algumas coisas, né? Eles falaram em outro tom, né? Foi um tom completamente diferente. Eles tentaram fazer a passada de pano para aglomeração depois deles baterem direto. Eu senti muito que foi muito nesse caminho, que eles não queriam realmente, que eles querem se manter isentos para poder continuar batendo em Bolsonaro. Para mim é isso. Talvez seja, mas eu acho muito complicado. Eu também acho que é ruim. Muito ruim, porque o cara quando é jornalista, o Pedro pode falar mais do que sobre isso, mas sei lá, o cara tem que ter
sei lá, você jura ao seu diploma, sabe, que você tá lá pela informação, pela comunicação, para dar informação às pessoas. Eu acho muito complicado você não dar por causa de uma questão dessa. Cara, o The Guardian, de Londres, o Chelsea tinha sido campeão da Champions League no sábado. O The Guardian botou em cima do Chelsea levantando a taça, botou os protestos no Brasil, e a Globo não, sabe, o jornal Globo não. Então, assim, é complicadíssimo, eu acho. Na segunda-feira, dia que começou com Flávio Bolsonaro anunciando sua filiação ao Patriota, inclusive botando os dados dele disponível lá, o telefone, CPF. Randolph Rodrigues foi para o Roda Viva. Eu não assisti o programa, mas isso foi destaque nas redes sociais. Teve um bolsonarista que foi preso no Egito por assediar uma muçulmana, né? Aquela coisa que a gente já viu lá na Copa do Mundo, né? Aquela que a galera fez com a menina, de ficar falando uma palavra em português que constrangesse a pessoa sem saber, etc. Só que o cara foi preso, eu achei que foi pouco. O filho ou filha de Whindersson Nunes, recém-nascido, morreu 2 dias depois, né, de nascido prematuro, enfim, foi uma coisa que comoveu também muita gente. Mas o fato político e enfim, sanitário, sei lá, o destaque do dia foi que Bolsonaro aceitou sediar a Copa América no Brasil. 4 sedes, várias delegações de vários países, vários jornalistas de vários países circulando e trazendo novas cepas para o Brasil. Eu, inclusive, preciso dizer que eu quase acertei as 4 sedes, porque na minha cabeça é óbvio. Rio de Janeiro, estado que não tem comando, ia aceitar esse negócio. Mato Grosso, um estado completamente bolsonarista com arena de Copa, ia aceitar esse negócio. Brasília, um estado bolsonarista com estado de Copa, ia aceitar esse negócio. E eu achava que ia ficar entre a 4ª sede entre Paraná e Amazonas, mas quem aceitou foi Goiás. Goiás aceitou. Mais do mesmo que nós já estamos acostumados no Brasil. Olha, né? Eu acho que isso aí pode ter sido um tiro no pé, sabe? Porque o pessoal já tá falando aí que demora 5 minutos para responder a Conmebol, demora meses para responder a Pfizer. Isso é muito forte. Véi, eu só me lembro que, assim, o brasileiro, por mais que ele goste de futebol, eu só me lembro das revoltas de 2014 e de antes disso, quando Lula e Dilma queriam trazer, né, a Copa e as Olimpíadas para cá. Bolsonaro tá entrando nesse mesmo jogo, que foi muito desmoralizante pro PT naquela época, que pode ser para ele agora, sabe? Não, tipo, não é hora. Eu faço das palavras do comentarista da Globo lá do Sport TV, eu acho que é Luiz Alberto, as minhas. Quem não viu a fala dele, metendo pau nessa escolha aí da Conmebol e do governo federal brasileiro, veja, vá atrás. Eu faço das palavras dele a mim. Isso é um absurdo. Isso é um tapa na cara do povo brasileiro, sabe? Isso é um tapa na cara do povo brasileiro. Porque a Argentina negou isso, negou receber, porque lá tá vendo aumento dos casos, e o Brasil aceitou, cara. O Brasil aceitou. Tipo, a gente é o Colômbia pior da também, América Latina. São as prioridades do governo, né? As prioridades são muito invertidas. Cara, que absurdo. Isso é absurdo. Em tantos níveis. Agora, só um comentário em relação à Globo, né? Que a gente se posiciona contra a Copa América, e claro que é outra dimensão, uma dimensão muito maior. Mas eu também penso que não deveria estar acontecendo nos campeonatos estaduais, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, e a Globo não se posiciona ao contrário, né? E também não tem os direitos de transmissão. Então eu sinto que a Globo também tem o jogo dele a ser jogado, né? Compraram essa briga muito de peito aberto, ele tem os motivos também nada republicanos, digamos assim. E estão jogando pesado, vice-Diego. Jogando muito pesado. De Ana Maria Braga até o Jornal da Globo. Então, mas assim, é os interesses, né? Tem interesses aí. Com certeza. Mas sempre tem. Eu vou torcer pra Argentina nessa Copa. Será que se o 7-1 não sai em 2014 de uma sofre impeachment, ninguém sabe, né? Se o Brasil ganha aquela Copa. Porque é realmente algo que é interessante se observar, né? A opinião pública. A estratégia na ditadura militar, né? Exatamente. O Brasil, ali, as músicas, os jingles eternizados da seleção foram construídos nessa época porque eles davam uma amplitude maior, o máximo possível que poderia. Não que o futebol já não tenha uma amplitude gigante, um alcance gigante dentro do povo brasileiro, mas era diretamente que estava relacionado com o governo, né? Futebol e governo. E se você vê, tem uma correlação mesmo de, tipo, a seleção ir bem e a opinião pública positiva dos governos, né? Ditadura militar, lá, década de 70, ok, o milagre econômico brasileiro. Aí depois 94, Plano Real, 2002, Lula. Aí 2014 o Brasil tava fudido, na crise, sabe? Então tem uma relação mesmo. Ou seja, por favor, a Argentina ganhe.
para fechar, na terça-feira, dia que começou com Thanos nos assuntos mais comentados, porque passou aí o filme dos Vingadores, Patrícia Bravanel, a filha de Silvio Santos, uma dessas pessoas bolsonaristas aí que não valem R$1, no primeiro dia do mês de combate à LGBTfobia, que é junho, ela defendeu, entre aspas, o direito de discordar sobre respeitar pessoas LGBT. Ela, inclusive, fala aquela coisa ridícula, pejorativa. Esse povo do LGBTQYZ, A, B, não sei o quê, tem que nos respeitar também. A gente tem que respeitar, mas é difícil de entender, enfim, uma coisa tosca. E hoje foi o depoimento na CPI da pandemia da médica Nise Yamaguchi, nome fácil, né? Nem precisei treinar muito, que, enfim, né? Eu não sei ainda se eu fico com vergonha alheia e pena dela no depoimento, ou se eu acho que realmente os senadores fizeram certo em constranger e serem tão incisivos com a médica defensora aí e promotora da cloroquina e da hidroxicloroquina. Vergonha alheia. Eu cheguei a ter pena dela. Ela ficava rindo e não sabia o que responder, velho. Foi bizarro, assim. Foi muito feio, né? Mas é a essência do bolsonarismo. Ela é oco por dentro. Ela subiu dentro da cabeça. Nessa segunda parte do programa, a gente vai tentar responder o que diabos aconteceu no Recife no último sábado, né? A gente já citou aqui no programa que no sábado foi dia do Brasil pedir fora Bolsonaro. No Recife, eu estava acompanhando, para quem não sabe, eu sou fotógrafo, estava acompanhando, cobrindo um ato muito bonito, com energia muito boa, inclusive com uma tentativa de respeitar o distanciamento social, e eu digo tentativa porque num ato é uma coisa muito difícil, mas tem fotos disso nas redes sociais, de que, no geral, teve mesmo um distanciamento. Eu acho que eu não vi pessoas sem máscara no ato. Coisas assim, muito específicas, ou quase nenhuma pessoa. E quando o ato estava caminhando para o seu encerramento, para a sua dispersão, teve um verdadeiro desastre, porque uma tragédia, porque a Polícia Militar de Pernambuco dispersou o ato de maneira muito violenta, extremamente truculenta, e eu posso dizer, com certeza, que eu já fui para dezenas, talvez mais de uma centena de atos aqui no Recife, na região metropolitana e até em outras partes do Brasil, e eu nunca vi nada parecido com o que aconteceu no Recife, tanto no nível da violência como na falta de motivo para ela acontecer. Como de costume, sábado eu acordo mais tarde, eu vou dormir tarde na sexta, eu acordo tarde, então eu acordei era 11 horas, meio-dia, não me lembro ao certo a hora. A minha primeira reação é aquela, né? Eu vou pegar meu celular aqui, abrir o WhatsApp, abrir o Twitter e ver o que está acontecendo no mundo. E a primeira coisa que eu vi que estava acontecendo no mundo era a vereadora do Recife, Liana Cirne, caindo no chão depois de levar uma espreizada de pimenta na cara. Foi assim que eu fiquei sabendo do que estava acontecendo, Pedro. Então eu já fiquei muito assustado. Eu fiquei, nossa, o que é que tá rolando? E aí depois eu comecei a acompanhar as coberturas que estavam acontecendo no Twitter e no Instagram. Meu parabéns pro pessoal da Marco Zero Conteúdo que cobriu tudo isso. É um pessoal de mídia independente aqui de Pernambuco que é muito competente. E foi por lá que eu fiquei acompanhando. Além de estar acompanhando assim pelo Instagram de alguns vereadores, tipo Ivan Moraes, e de outras pessoas também, alguns amigos meus e que estavam lá no ato e que deram gelatos no Twitter. Foi uma como o Pedro disse, né? Foi uma violência para um ato que tava... Cara, não tinha justificativa nenhuma para aquilo acontecer, sabe? Não tinha justificativa nenhuma. O ato estava literalmente completamente pacífico. Ninguém tinha quebrado nenhum banco, ninguém tinha quebrado nenhuma parada. E mesmo que tivesse quebrado, não justificava, tá? Mas, assim, cara, não estava acontecendo nada. Tava todo mundo de máscara, em fila indiana, seguindo, gritando seu fora Bolsonaro, apenas exercendo a sua cidadania, sabe? Dando a sua opinião sobre esse governo que tá matando um monte de gente. E aí, a polícia responde daquela forma. Eu torço, do fundo do meu coração, para que aconteça. O governador Paulo Câmara disse que vai investigar os envolvidos e que vai punir. Eu acho que o Diego está mais dentro das punições que foram feitas, mas eu acho que tem que ser feito mesmo, tá? Punição severa, afastamento do quadro dos policiais que foram responsáveis por isso, pela agressão à vereadora e pela agressão
aos cidadãos também. E se o governador, de fato, não tomar medidas rígidas, se a gente não acabar com essa história de milícia, não obedecendo o governador, de milícia passando por cima de ordem, se a gente não acabar com essa história, eu duvido muito que a gente consiga ter eleições minimamente livres de ano que vem. Antes de qualquer coisa, eu acho que a gente precisa prestar nossa solidariedade à vereadora Liana, que foi atacada, né, machucada por um policial num vídeo bem forte. Foi um dos primeiros que eu vi da manifestação, mas eu posso dizer que eu fui uma das pessoas que participou das articulações para o PSB, né, como socialista, afiliado ao partido, construindo a juventude do partido, mas não consegui me fazer presente no dia porque minha esposa precisou ir trabalhar, não tinha ninguém para ficar com meu filho. Até em algum momento cogitei de ir com o Nicolas, que tem 8 meses, vai fazer 9 pro ato, mas não tinha condições de ir. E eu fiquei sabendo pela militância do PSB, porque a primeira reação quando começou as cenas de violência por parte de alguns setores que estavam presentes no ato foi colocar a culpa no governador, né? A gente tem um governo do PSB aqui no estado e a galera do PSB estava desesperada, mandando mensagens militantes lá, precisando guardar material e correndo com medo realmente de que machucassem ele, né? A galera partiu para cima, assim, de culpar os militantes do partido pelo que estava acontecendo, como se não estivessem ali no meio, como todo mundo. E aí eu fiquei sabendo através de mensagem pelo WhatsApp, ainda não tinha estourado no Twitter e vídeos na internet quando começou a violência, da galera realmente guardando material e correndo para tentar sair para algum lugar, porque se fosse pro lado da polícia apanhava, se fosse pro outro lado tava sofrendo também, né? Por estar com camisa do PSB, por estar com bandeira, etc. Não tinha como guardar tudo. E foi assim que eu fiquei sabendo, que eu recebi com muita apreensão, primeiro pelos meus companheiros que estavam lá no meio do ato, que realmente precisavam sair dali. Felizmente todo mundo saiu bem, todo mundo bem. A galera tá psicologicamente abalada, mas pelo menos fisicamente ninguém saiu machucado. E foi assim que eu fiquei sabendo. Quando começou a estourar na internet. Eu estava mais ou menos perto da polícia, na frente do ato. Na verdade, eu estava caminhando, né, para ficar do lado ou atrás da polícia, para fazer algumas fotos, né, desse fim de que a polícia impediu a continuidade do ato, e impediu por uma coisa muito pequena, né, o ato estava perto do lugar onde estava marcado para encerrar, quando em um determinado momento a polícia começou a atirar bombas de gás lacrimogênio, muitas bombas de gás lacrimogênio, muitas balas de borracha. As pessoas naturalmente recuaram para trás ou para os lados e eles estavam jogando bombas para o lugar onde as pessoas estavam correndo, e das ruas do lado também surgiram mais policiais. Vale ressaltar que não eram policiais só da tropa de choque, policiais de diversos batalhões da polícia, uma coisa que também nunca vi, né, de ter policial assim da Rádio Patrulha, da Rocan, da CIP Motos, enfim, de diversas companhias e batalhões, um efetivo policial muito grande, helicóptero, enfim. Parecia que o ato estava tentando iniciar uma guerra, né? E aí a repressão foi extremamente violenta. Depois de que a manifestação recuou, quem conhece o Recife, né? Estava numa ponte, né? E depois que a manifestação recuou numa ponte, começou uma verdadeira caçada aos militantes que estavam nas ruas do Recife. Tem vídeos disso nas redes sociais também, de viaturas da polícia parando no meio da rua para atirar a queima-roupa em pessoas ou para bater em pessoas que estavam de vermelho saindo da manifestação. Minha primeira impressão era de que aquilo, obviamente, tinha relação com o bolsonarismo. Todo mundo sabe que a polícia, a base da polícia se confunde com a base do bolsonarismo no Brasil, né? Porque aquele sadismo, aquela violência, não era a violência que eu já conheço da tropa de choque, ou a violência necessária para dispersar um ato, né? A força foi muito desmedida para um ato que estava completamente pacífico e que já estava se dispersando, as pessoas já estavam indo embora. Eu moro no centro do Recife, né? Então eu achei que o ato tinha terminado, que tinha sido disperso, subi para minha casa para começar o tratamento das fotos, tratamento e envio das fotos, quando eu continuei ouvindo bombas e comecei a saber que alguns companheiros tinham se perdido, enfim, e ajudei, voltei para a rua para fazer mais registros e para
ajudar a localizar e enviar para casa alguns desses companheiros. Mas, enfim, foi um fim de manhã, início de tarde, de muito terror nas ruas do Recife, e eu digo terror porque, mesmo conhecendo a truculência da polícia, não foi nada parecido com o que eu já tinha visto ou vivido antes. Se mesmo ouvindo o programa toda semana tá perdido no meio da política mais animada do mundo, participe do grupo dos ouvintes do podcast Calabouço. O link para participar está na descrição do episódio. Lá, né, era muito claro que aquilo estava fora do normal, né, pelo sadismo, pela forma como acontecia, né. A gente já começou, óbvio, né, a comentar o que era aquilo, etc. E muitos companheiros com a mesma ideia de que aquilo faz parte de um movimento bolsonarista em nível nacional e que está se infiltrando dentro das PMs. E logo enquanto aquilo ainda estava acontecendo, ou logo em que as hostilidades pararam, a vice-governadora de Pernambuco, presidenta nacional do PCdoB e Luciana Santos, né? A vice-governadora de Pernambuco e presidente nacional do PCdoB, Luciana Santos, deu uma declaração em suas redes sociais dizendo que aquela violência, né, a ordem para que aquela violência acontecesse não partiu do governo do Estado, né, o que comprova essa tese de que tinha elementos do bolsonarismo, né, e inclusive para quem estava lá no ato, né, e para a discussão nacional. Luciana foi um dos termos mais citados nas redes sociais por causa desse vídeo. Porém, um tempo depois, o governador publicou seu vídeo em tom bem mais brando do que o de Luciana, né? O governador dizendo que, assim, dando a entender de que sabia, não nega que a operação estava programada, né, que o governo do estado tinha conhecimento da operação, mas afirma que vai punir os responsáveis e os excessos cometidos pela polícia. E aí surgiu o debate nas redes sociais perguntando se era ou não era responsabilidade do governo de Pernambuco que aconteceu. Eu posso já adiantar aqui minha opinião, né, de que eu acho que sim, tem a responsabilidade do governo, mesmo que ele não tenha ordenado aquela violência, mas uma operação daquele tamanho, daquela dimensão, tem sim, né, é conhecimento de todo mundo, porque o gasto para que aquilo aconteça é muito alto, né, e eu tenho certeza que o governo liderado por um fazendário tem bem noção dos gastos que são feitos. Ou então, a polícia realmente tem uma autonomia e tem um poder sobre o Estado e sobre a nossa classe política que é assustadora, né? E eu não acho que esteja nesse nível, né? Eu acho que sim, tem alguma autonomia, mas quem manda no dinheiro, eu imagino que ainda seja o nosso governador. Se não for o nosso governador também, a gente está muito lascado. Também uma operação daquele tamanho, né? Não ter sido minimamente programada de alguma maneira é um pouco complicado, sabe? Justamente, isso significa que, a polícia está completamente por cima também do governo, e quem que está comandando isso aqui, na verdade, a gente já está vivendo a ditadura de Bolsonaro, né? É basicamente isso. Então, assim, eu acho muito difícil não colocar um pouco de responsabilidade no governo. Eu acho que tem, sim, responsabilidade. Eu não consigo dizer que tudo foi seguido pro forma, porque, assim, não é normal, não é pro forma gente se agredindo em parada de ônibus, não é normal você dar esprezado de pimenta na cara de ninguém, mas uma das narrativas que se tem aqui é o seguinte... Normal até Vicelã, agora na cara de vereadora já é mais complicado. Não, exatamente, assim, mas não deveria ser normal, né? É porque, assim, a gente se acostumou com os absurdos da PM, que é a PM, que é, pra mim, a pior instituição pública que a gente tem no país. Vou deixar isso claro. Mas, assim, não deveria ser normal, né? PM fazer essas coisas. Acontece que é o seguinte, tinha um decreto do governo do estado, né, proibindo a aglomeração, já não sei, já faz algum tempo já que esse decreto vem sendo renovado por conta da pandemia da Covid-19, e aí a PM provavelmente diz, né, que a gente estava cumprindo o decreto do governo do estado. Tá, mas e o 1º de maio? E as aglomerações em Boa Viagem? Porque vocês não estavam fazendo a mesma coisa, sabe? Lá. Me explique, por favor. Por que vocês estavam tirando foto com manifestante no 1º de maio? É só isso que eu quero saber.
É só isso que eu quero saber. Então, assim, de qualquer maneira, o que aconteceu no sábado aqui em Recife mostra algo muito que é muito preocupante pra gente, que se preocupa com a democracia desse país, que é a polícia tem um lado, sabe, tem um lado claro nessa história política. Tem um lado partidário, claro. E tá do lado de Bolsonaro. Porque se fosse para cumprir decreto do governador, tinha cumprido lá no 1º de maio também. Sabe? Não é normal o que aconteceu no sábado aqui. O governo pode ser culpado por omissão, mas claro que não existe uma. Não é impossível você dizer. Eu posso falar, como uma das pessoas que articulou pelo PSB o ato, que o partido tinha interesse em se fazer presente na rua. Eu tive companheiros ali que não têm histórico, por exemplo, de estar na rua, que estavam presentes através da máquina partidária mesmo. O partido procurou, por exemplo, comprar máscara, foi distribuído entre a militância, álcool em gel, material de bandeira, adesivo, esse é o tipo de coisa que exige, demanda grana, demanda interesse do partido em fazer acontecer. E o PSB, sejamos honestos, não tem um histórico de participar desses atos dessa forma. Então, assim, para mim foi muito uma sensação de terra arrasada, porque existe um interesse muito forte, principalmente da gente na base do partido, de estar presente junto aos movimentos sociais, iniciar esse processo de retomada, de reaproximação com a esquerda mais socialista por parte do PSB. E, então, assim, para mim, pessoalmente, é bastante frustrante esse processo. Mas eu não consigo acreditar que exista culpa num governador de um partido que articulou o ato, em que tem uma vice-governadora mulher, negra, comunista, que sempre ganhou eleição através dos movimentos sociais e que toda a sua base, a base do PC do Bem em Peso, a UNE, a União dos Estudantes de Pernambuco, foram um dos principais articuladores e quem puxou o ato. Não consigo dizer que partiu desse executivo uma ordem para que as coisas funcionassem dessa forma, né? Eu acho que é até incoerente e faço uma crítica muito grande a quem está fazendo isso, porque para mim está utilizando de violência policial, de episódios que tiveram vítimas para capitalizar eleitoralmente. Eu acho isso uma coisa bizarra. Mas, enfim, vamos entrar aí na questão realmente da culpa ou não do governo. Eu acho que o governo pode ser culpado por omissão. E aí, quando a gente começa a falar da família Bolsonaro e das milícias, isso não é segredo para ninguém. E aqui eu até escrevi um texto, e eu queria trazer para o programa também 2 episódios de que a polícia agiu de maneira autônoma e em relação também ao motim que aconteceu em fevereiro do ano passado no Pausa, Ceará. pausa, 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 pausa. Acaba de cair o comandante da Polícia Militar de Pernambuco. Pediu exoneração e o governo aceitou. Ou seja, para quem queria cabeças rolando, temos algumas. É o comandante da PM de Pernambuco. Isso. É o cara que fica abaixo de Paulo Câmara, então? Não, é o cara que. Abaixo de Paulo Câmara tem o secretário de Defesa Social, Ok. abaixo do secretário de Defesa Social tem Tem o esse, comandante da tem Polícia esse Militar. cara. Isso. Entendi. O secretário não caiu, o secretário segue o mesmo. Mas aproveitando aqui a interrupção, Diego, desculpa. Não, Mas tudo bem, eu trouxe uma notícia. Vamos seguir, vamos seguir. eu acho que, de uma forma ou de outra, a resposta do governo do estado foi rápida e, em alguma medida, eficiente. Né? O que eu quero saber, o esclarecimento que eu queria, e se eu pudesse encontrar com o Paulo Câmara amanhã, eu perguntaria era quem financiou essa operação e qual o objetivo de ter uma operação tão grande para dispersar um ato que claramente era pacífico e que estava sendo dialogado o tempo inteiro com o governo do estado e que inclusive Não, tinha perfeito. forças do governo do estado, né? Para mim, Isso, isso é o esclarecimento que eu quero. eu só queria concluir realmente os 2 episódios que eu ia trazer. Era a situação em que o senador Cid foi baleado, né, em fevereiro do ano passado, no Ceará, na polícia que deveria responder a Camilo Santana, que é um aliado dos irmãos Gomes, que é do PT, do Ceará. E o outro episódio também foi em março desse ano, do surto que o policial teve na Bahia e acabou neutralizado por seus pares. E o bolsonarismo tentou ali iniciar um levante, um motim, transformar o cara numa figura heróica, né? Existem esses movimentos e eu realmente consigo enxergar nesses movimentos uma alternativa golpista
do presidente da República de levante da base, que ele não tenha alta cúpula do Exército ou realmente das instituições. Existe ali um corporativismo que impede com que ele tome o controle, mas ele consegue nas bases armadas adentrar ideologicamente, né? O curso de Olavo de Carvalho ele é gratuito para quem for policial militar. Eu acho que isso diz muito sobre a estratégia do bolsonarismo. E a gente teve uma semana aí que o governo de Pernambuco subiu muito o tom contra o governo Bolsonaro. Foi uma semana realmente de enfrentamento. Então, nada me tira da cabeça que setores da polícia militar ali, que tinham poderes de transformar aquela operação no que ela se transformou, disse, esse é o momento de constranger o governo do Estado. E aí, para mim, parte disso. Foi um movimento da polícia militar, de algum comandante, de algum coronel, alguém que estava ali no momento, de tentar intimidar e constranger perante a opinião pública o governo do Estado. E conseguiu por muito pouco rachar a base. Vi parlamentares do PT, de outros partidos de esquerda, atacando o governo do Estado. Até que as coisas ficaram mais claras, o governo veio a público, os partidos sentaram para conversar e se entendeu a situação. Bem pesado, né? Bem pesado. Acho vale ressaltar, Diego, dois temperos nesse caldeirão borbulhante, né? O primeiro é que tem uma disputa aí entre o governo de Pernambuco e no Supremo, né, com Bolsonaro, em relação a essa questão da autonomia, né? Na verdade, eu acho que é uma coisa do bolsonarismo, né, no Supremo, que defende a autonomia das polícias. O governo federal entrou contra o governo de Pernambuco, a Advocacia Geral da União entrou contra o governo de Pernambuco no Supremo com ação contra os decretos de lockdown aqui no estado na semana passada, na véspera do protesto, na véspera do ato, inclusive, um dia antes do ato, o governador Paulo Câmara soltou uma nota dizendo que o presidente estava fazendo palhaçada para uma plateia cada vez menor. Outro tempero nesse caldeirão é de que hoje ou ontem ou no domingo, em algum desses últimos dias, foi anunciada uma pesquisa do governo federal para policiais militares, que na verdade é um grande banco de dados para que o governo consiga falar diretamente com esses policiais de baixa patente, né? Então, a gente realmente vê e registra um avanço do bolsonarismo nos estados e, para mim, fica aí a reflexão e um certo receio das cenas dessa disputa política aí em torno da Polícia Militar de Pernambuco e da Secretaria de Defesa Social do estado aqui, né? Que é um fenômeno que se repete em outros estados, serve para ilustrar em outros estados, mas eu fico realmente ansioso para ver o que é que o governador Paulo Câmara efetivamente vai fazer, né? Quem são essas pessoas que vão sair da polícia, né? E se essas coisas vão ser realmente esclarecidas. Eu, como pessoa de esquerda, gostaria que elas fossem esclarecidas, inclusive para que o governo se possa se reafirmar como um governo progressista e que defende aí a democracia, os direitos humanos e a crítica ao governo Bolsonaro, né? Eu fico nessa expectativa. São cenas dos próximos capítulos que certamente vai dar para acompanhar aqui no podcast, né? Sobretudo no programa da semana que vem. Então, gente, esse foi o episódio da semana. Muito obrigado a quem nos escutou até o final, né? Essa confusão e esse caos que aconteceu em Pernambuco, com certeza vai ser pauta em próximos programas, em que a gente vai aprofundar outros aspectos dessa crise, mas eu imagino que quem está escutando esse programa fique aí reflexivo sobre o avanço do bolsonarismo nas PMs e também sobre a responsabilidade ou não do governo do estado nessa crise. Muito obrigado a quem nos escutou e até a semana que vem. Valeu! Um cheirinho, meus ouvintes. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Vai comer o dedo, vai comer. Esse podcast foi editado por Pedro Caldas, Claranã Audiovisual.